Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Quem fala com vocês é Beto Bittencourt, em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 28 de agosto de 2022, o programa Momento Espírita de número 917. Momento Espírita que vai ao ar pela Rádio FM 91.1, das 8h30 às 9h30 da manhã, e vocês podem nos assistir também através da internet, terem som e imagem, seja através do Facebook, a nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, seja através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Um aviso importante para todos os amigos e amigas do Momento Espírita que nos ouvem pelas ondas do rádio. A Rádio 91.1 FM, onde estamos há 18 anos ininterruptos no ar, conversando com nossos queridos ouvintes, mudou de direção e mudou também a sua programação. Era uma emissora voltada para o jornalismo e agora é totalmente voltada para a música sertaneja. Por esse motivo, não haverá mais espaço na programação da rádio para o nosso Momento Espírita, que não será mais transmitido por essa emissora. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os funcionários, amigos da até então Rádio Clube, pela consideração ao longo desses 18 anos. O diretor Pedro Ivo Pedrinho, o Carlinhos Oliveira, Carlinhos Lima, que muitas vezes também abriu espaço em seu programa para o Movimento Espírita de São Carlos e região, ao Rossi, que por tantos anos cuidou carinhosamente de nossa sonoplastia, dentre outros. No próximo domingo, dia 4, estaremos ainda aqui, porém a partir do dia 11 de setembro, nosso programa será transmitido exclusivamente pelas redes sociais, ou seja, através do Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, repetimos, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Fica aqui o nosso agradecimento de coração, especialíssimo, a todos os queridos ouvintes que nos prestigiaram através das ondas do rádio ao longo desses 18 anos. E pedimos que continuem conosco através da internet, pelos seus computadores, pelos seus celulares, todas as manhãs de domingo, nesse horário das 8h30 às 9h30 da manhã. Aqueles que tiverem dúvidas para nos sintonizarem através da internet, por favor, enviem mensagens pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é DDD 16 993161147, que nós orientaremos. Que Jesus nos abençoe a todos e que continuemos juntos pelo Facebook e pelo YouTube enquanto Deus nos permitir. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós temos nessa manhã de domingo não apenas um, mas dois convidados. Um deles é Álvaro Macedo, que é psicólogo, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Álvaro, bom dia! Bom dia, Zezinho, bom dia, Beto, e bom dia a todos que nos acompanham pela rádio, pelo canal da YouTube da USE São Carlos Momento Espírita e pelo Facebook da USE de São Carlos também. Agradeço mais uma vez esse convite do Zezinho, do Beto, para estarmos aqui fazendo mais uma reflexão em torno de temas de relevância da nossa doutrina. Vamos ao trabalho. E temos também aqui a presença de nossa convidada Maria José Costa, professora aposentada, palestrante espírita e trabalhadora do Centro Espírita Filhos do Peregrino em São Carlos. Bom dia, Maria José! Olá, amigos. Bom dia. Mais uma vez juntos para estudarmos um pouquinho mais, procurarmos entender os ensinamentos de Jesus para conseguirmos aplicá-los em nossa vida. Bem-vindo a todos. Amigos, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Nós vamos pedir a você, Maria José, a gentileza de fazer a nossa prece inicial. Então vamos à nossa prece de hoje. Nosso Pai, que estás em toda parte,
santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o tema dessa manhã de domingo é amor ao próximo como a si mesmo. Dentro de instantes, o Álvaro Macedo e a Maria José, nossos convidados dessa manhã, estarão desdobrando esse tema para todos nós. Participação dos ouvintes, anotem aí, WhatsApp 993161147, repetindo, DDD 16 993161147, também através do Facebook, a nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube, o nosso canal é Momento Espírita USE São Carlos. Digite na sua busca que você vai nos encontrar. Bem, vamos agora abrir espaço para o bom dia do nosso companheiro de apresentação há 18 anos do Momento Espírita, Zezinho de Mel. O bom dia vem através de mensagem e a mensagem que o Zezinho nos traz hoje é da irmã Sheila. Luz no coração. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Luz no coração. As sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do Evangelho no coração das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha nascer do nosso próprio coração. Irmã Sheila.
Muito obrigado, Zezinho. E agora reabriremos, Rossi, o microfone do nosso convidado Álvaro Macedo para que ele possa fazer as suas considerações, fazer a sua exposição sobre amor ao próximo como a si mesmo. Álvaro, fique à vontade. Muito bem. Vamos então ao nosso tema de hoje, que é amor ao próximo como a si mesmo. Quando falamos em amar ao próximo como a si mesmo, a gente vê de cara nessa frase que nós temos dois elementos, dois sujeitos. E temos, da mesma forma, eles são também os dois objetos do amor, o próximo e eu. E o que eles possuem em comum? Em primeiro lugar de tudo, é a criação em Deus. Criados ambos por Deus, próximo e eu mesmo. Isso é muito importante. Isso já nos coloca um ponto de partida que é: eu não sou melhor e nem sou pior. Essa afirmação baseia-se nos atributos divinos da bondade infinita e da justiça infinita, segundo as quais ele não teria nenhum motivo racional para nós para criar um diferente do outro. Então, criou a todos iguais. E a gente já sabe da doutrina que ele nos criou a todos simples e ignorantes. E vamos então aqui tratar de cada um. Estamos falando de dois elementos, de dois sujeitos, de dois objetos. Vamos tratar de cada um. Vamos começar pelo eu. Quem eu sou? Essa é uma pergunta que a filosofia vem tentando descobrir há séculos, há milênios, eu diria. E nós dizemos, segundo a luz da nossa crença, que eu sou uma centelha divina, uma centelha do Pai, uma centelha de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, está escrito que o amor é de essência divina. E é aí que a gente entra nessa questão de sermos uma centelha de Deus. Então, fala mais o Evangelho que todos tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado, com tendência a brilhar. Temos esse potencial de seguir um caminho de luz, dependendo apenas de nós mesmos consegui-lo. Mais que isso, temos a tendência natural ao brilho máximo, ou seja, chegarmos à perfeição. E nessa jornada nós vamos habitando de tempos em tempos um corpo físico. Corpo que, à semelhança de um laboratório, transforma o nosso conhecimento teórico em prática. Muito daquilo que a gente aprende lá no plano espiritual antes de vir ao corpo, a gente vem aqui com algum cabedal para exercer a nossa atuação sobre esse plano físico e sobre nós mesmos enquanto espíritos e enquanto corpos. Então, a gente vai sedimentando esse conhecimento teórico do saber. Vai experimentando e vai sedimentando, concretizando. Esse corpo que traz novos desafios e desperta a curiosidade para novos conhecimentos. Desafios que robustecem a inteligência e a alma. Curiosidade que conduz à busca de valores maiores. Estamos num determinado ponto e vai acontecendo uma inquietação se a gente fica muito tempo parado naquele ponto. A gente vai se entediando espiritualmente, eu diria. Então a gente vai nessa busca de conhecimento, essa curiosidade que nos desperta para valores maiores. E tudo isso é motivo de alegria, motivo de amor por esse ser único que sou eu próprio. Porque eu sou esse potencial, essa centelha divina, uma fagulha do Pai, portanto passível de ser amado.
Então nós vamos despertando esse amor por nós mesmos. Essa alma, que é uma criatura feita para brilhar. E o seu corpo, que ela usa de tempos em tempos, sendo um instrumento auxiliar da busca pelo brilho, por esse brilho que a gente tanto quer adquirir e tanto quer torná-lo máximo. Nossas conquistas vão ser frutos de nosso trabalho e do amparo daqueles que tenham a tarefa aceita e amada de nos amparar, de nos dar suporte, de nos esclarecer, de nos conduzir em termos de orientação, mas os passos são nossos, ninguém pode caminhar por nós. E agora a gente vai ao segundo elemento dessa dupla, o próximo. Ou, se vocês preferirem, você. Você é esse ser mágico. Olha a importância do outro, a importância do você. É um ser mágico sem o qual eu não tenho sentido. Quem diz que eu sou legal ou que eu sou chato? Quem me qualifica? Quem me significa? Essa palavra é muito importante. Nós somos significados pelo outro, enquanto seres humanos, enquanto seres de uma sociedade, enquanto seres gregários. Né? O termo gregário diz respeito a seres que gostam de viver em grupo. E nós somos esse. Portanto, o outro é muito importante. Portanto, o outro me dá significado. A gente fala que a gente quer independência, quer liberdade, isso é algo muito importante. Mas nós temos a presença do outro que não pode ser esquecida. E nossa atuação, nossos atos, vão sim ser pautados por essa presença. E esse alguém que você é, junto comigo, formamos a vida em sociedade. Que é uma vida onde o bem-estar de cada um conta. E que o bem-estar desses dois, eu estou falando do dois aqui porque estou dizendo você e eu, mas é plural isso, né? Um plural maior que dois. O bem-estar desses dois fortalecem o todo. O grupo, a sociedade. E esse todo fortalecido devolve seu bem-estar em benefícios a seus membros, um por um. Claro que ele coloca regras, que viver em grupo sem regras é inviável. A experiência ao longo da história da humanidade mais que demonstrou isso, embora bastaria a gente pensar um pouco para saber que seria assim mesmo. Então tem regras, mas esse ser, esse grupo, esse conjunto que é a sociedade, formado por você e por mim, ele, fortalecido, vai devolvendo os benefícios do grupo para o seu conjunto. Além disso, dessa questão de grupo, ver você feliz me torna feliz. E mais que isso, me ver feliz torna também você feliz. E é uma felicidade que não precisa ser baseada em lógica, que não precisa vir da razão. Embora, se a gente procurar, já vai entender motivos para que isso aconteça assim. Mas é uma felicidade de ver o bem-estar um do outro que vem do sentimento, que vem do coração. É uma lógica que não se explica, é uma lógica que se sente. É um sentir que inicialmente aparece como uma pequena chama dentro de nós. Uma chamazinha minúscula. Mas basta a percepção do seu nascimento para nós notarmos que ela nos traz bem-estar e para que surja uma alegria que vem a aquecer nosso coração. Essa percepção vai nos fazendo vislumbrar a possibilidade de sermos felizes. É claro que é uma felicidade relativa ao nosso desenvolvimento.
Mas essa felicidade a gente percebe que é possível e que podemos trabalhar para ela crescer. Essa chamazinha que surge lá, muito pequenininha, aparentemente insignificativa, ela vai crescendo. Ela cresce e se expande para fora de nós, como uma luz envolvente. Envolvente em princípio de nós mesmos. Nós vamos nos apreciando, vamos descobrindo esse amor, essa chama que é uma expressão do amor. E vamos envolvendo também o outro. Ela alcança esse outro e o ilumina. Provoca nesse outro o nascimento da chama da sua chama. Ou fortalece a chama que ele já tem. Ou pode provocar o nascimento da chama dele por nós. E que também avança essa chama dele, vai pelo mesmo processo nosso, esse outro vai sentir o mesmo que nós, já que ele é igual a nós. Essa chamazinha também vai crescer, vai se expandir, vai se envolver a ele próprio e vai nos envolver também. Ambas as luzes se misturam e se confundem numa só. E cada vez mais e mais elas vão se intensificando. Isso, meus queridos, é o amor. O amor com letras maiúsculas, negrita, grandes, o amor. O sentimento maior da humanidade. Que todos nós um dia desenvolveremos no seu máximo, no seu auge. Nesse amor não há fronteiras, não há crenças que separem os grupos. Amor, de fato. Não há cor de pele que nos afaste uns dos outros, religião, sexo, classe social. O amor, ele não é material, portanto, ele não se deixa contaminar por essas questões menores. E nós não sabemos nesse amor total, amor que é meu e o amor que é do outro, qual é de um e qual é de outro. Eles se mesclam, se amalgamam, vão tornando-se um só. No que diz respeito a esses dois seres do universo, você e eu. Você não é mais importante do que eu. E eu não sou mais importante do que você. Ambos somos igualmente importantes. O amor adquire essa forma de entidade ao mesmo tempo única e múltipla. É de um e é de dois e é de todos. E os formatos são os mais diversos, não é? O amor filial, o amor paternal, maternal, o amor entre casais, entre pares de um casal, é o amor pelo colega, do trabalho, da escola, é o amor por aquele que está na rua, passando frio e fome. Existem muitas formas. E nisso, amar a mim não é diferente de amar a você. Porque nós entendemos, nesse raciocínio que eu estou tentando desenvolver junto com vocês, que esses dois seres que eu estou aqui chamando de você e de eu, são iguais, embora sejam únicos, embora cada um tenha as suas características. Mas são iguais em termos de origem, em termos de natureza, em termos de capacidade de desenvolver esse amor, essa capacidade de amar. E nisso eu posso, portanto, amar ambos na mesma intensidade. É assim que a gente pode dizer que eu posso amar o próximo como a mim mesmo. Fica difícil eu amar ao outro se eu não me amar.
E fica uma pena para o outro se eu não me amar e amá-lo como a mim mesmo. Então é a hora que eu descubro o amor que eu desenvolvo, seja por quem for, que a gente consegue amar amplamente a ele e a mim, a você e a mim. E só assim eu posso distribuir esse amor para além de mim, para além de meu parceiro ou parceira, para além da minha família. Vocês devem estar lembrados da passagem do Cristo, quando ele falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E o comentário é de que, claro que ele não era indiferente à sua mãe e a seus irmãos. Ele estava dando mais uma vez uma lição, como tudo que ele fez ao longo de sua vida. Dizendo que a mãe e o irmão são todos, que todos podem ser amados. Ele aproveitou aquela oportunidade para, mais uma vez, demonstrar seu amor infinito por todos nós. Com esse amor do qual eu estou falando, esse amor cristalino que nasce como uma luzinha, cresce, se desenvolve e nos envolve a todos, virão a caridade, que a meu ver é uma das formas mais expressivas do amor. Virão também a humildade, porque eu me descubro não melhor do que ninguém. Virá também a paciência, porque eu aprendo a tolerar o outro, a entendê-lo em suas limitações, em seu sofrimento causado por experiências milenares. Desse amor vem também o devotamento, amor pelo trabalho, amor pelas coisas que me cercam e que podem fazer com que a minha vida e a do próximo sejam mais de maior bem-estar. Com esse amor vem também a abnegação. Eu saio de mim e me dedico ao outro e o amparo. A resignação, a aceitação das dificuldades da vida, sabendo que elas são decorrentes da nossa história, a história que a gente feriu o amor e por isso está padecendo para aprendê-lo de uma vez por todas. Vem também com o amor o sacrifício, onde eu saio da minha pele e me coloco na pele do outro. Todas as virtudes, enfim, são filhas do amor. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10, que amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Eu disse o homem aqui porque eu li o texto como estava lá e é de uma época onde se fazia esse uso mais da palavra homem, mas estamos sabendo aqui que é o ser humano em geral. Então, continuando, ele diz que é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que nos cercam dos outros, que acabrunham seus irmãos para suavizar essas dores. Para todos os sentimentos, nos diz mais esse item 10 do capítulo 11, para todos os sentimentos tem depois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. E do livro Alma e Coração do Emmanuel, no capítulo Amarás Servindo, ele nos fala: ainda que escute, olha, é muito interessante isso, porque nos coloca numa posição de otimismo, nos afastando de certos negativismos, pessimismos que nos aniquilam. Então, repetindo, começando de novo. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando as forças das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Vou repetir porque é muito importante a gente prestar atenção no que ele nos diz aqui, o Emmanuel.
ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando as forças das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Essa luz que a gente está falando já há alguns minutos a respeito dela, que ela cresce e se torna amor. E ele fala mais, ele diz: amar é abrir o coração sem reservas, sem limites, né? Encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, ou seja, colocar-se em harmonia com o outro. E mais, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Então, mesmo diante do desentendimento de ideias, vamos nos tornar pacíficos e tranquilos, admitindo que o outro pode estar com a razão, admitindo que ambos podem estar com parcelas dessa razão e que, juntando-as, a gente pode chegar em algo melhor. E Joana de Ângeles nos diz, no Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, capítulo Libertação pelo Amor, o seguinte: ela fala, o amor nunca se ofende. Profundo isso, não é? O amor nunca se ofende. O que quer dizer isso? Quer dizer, quando o outro vem e me agride, eu posso procurar tentar entender o que reside naquela alma agressiva. Qual é o seu sofrimento? Talvez nós, além de o ajudarmos a sair desse sofrimento, talvez nós ajudemos que ele tenha mais amor por nós. E ela fala mais para concluir. Você se torna especial não porque é amado, mas sim porque ama. Quando eu sou amado, o mérito é do outro que está distribuindo amor. Portanto, eu sou especial quando eu amo. Quando eu ponho em desenvolvimento esse sentimento maior de todos nós. Era isso que eu tinha para lhes dizer nessa manhã de domingo. Paz a todos. Muito obrigado, Álvaro. Passamos a palavra agora para a nossa convidada dessa manhã, Maria José, para dar continuidade ao tema dessa manhã, amor ao próximo como a si mesmo. Maria José, por gentileza, fique à vontade. Bem, o nosso tema de hoje é fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. E em todas as mensagens trazidas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, baseadas nesse trecho do Evangelho, está o fazer aos outros aquilo que queremos para nós mesmos. Quantas vezes a gente vê pessoas reclamando da vida, fazendo um monte de coisa, maltratando as pessoas, e é infeliz, totalmente infeliz, porque nada está bom, tudo é difícil, tudo é complicado, né? Então a gente precisa parar para pensar nisso. Quanto mais a gente olha para o outro, a gente ensina e a gente aprende ao mesmo tempo. E a gente entende essa lição de Jesus, de amar
ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não se ama e só reclama de tudo que a gente tem, de tudo que a gente quer, de que nada tá bom, é porque a gente não se ama. E como é que a gente vai amar o outro? Como é que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? E como está no próprio Evangelho, né? Se a gente fala que ama o outro que vê, como é que a gente vai falar que ama a Deus que não vê? Então, são lições muito, muito, muito importantes que a gente precisa parar para pensar, né? Então, dedicar ao outro. Não é só financeiramente, mas de tantas e tantas e tantas formas que a gente pode ajudar o outro, que a gente pode levar paz, harmonia, tranquilidade, consolo, ensinamento para todos aqueles que estão perto ou longe de nós, né? Porque o exemplo fala mais do que qualquer palavra, né? Não se educa tanto pela palavra como se educa pelo exemplo. E nós reclamamos tanto, né? Ai, porque o mundo está complicado. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas a doutrina espírita nos ensina que tem que haver uma mudança individual. Cada um tem que se modificar. Quando todos nós nos modificarmos, o mundo vai estar melhor. Agora, se a gente esperar sempre que o outro se modifique, aí não vai resolver nada, porque continuaremos sempre na mesma coisa de sempre, não é? Esperando que o outro faça, que o outro tome a iniciativa, que o outro melhore, que o outro seja bom. Aí não adianta, né? Ou, como muitas vezes acontece também, a gente faz um monte de coisa errada, mas o culpado é o outro. Ah, não fui eu que fiz. Ah, não, a culpa é do outro porque fez isso, porque fez aquilo e eu fui atrás. As nossas decisões são pessoais e intransferíveis. Todos nós temos a responsabilidade das escolhas que fazemos. Então não adianta reclamar que o mundo está ruim, que o mundo está difícil, que não dá para viver nesse mundo. Não adianta. Se a gente não melhorar, o mundo não melhora, não é? É bem por aí. E para completar o nosso assunto, dentro das mensagens que o Emmanuel nos traz, eu trouxe uma que fala exatamente a respeito disso, que fala tempo da regra áurea, que está em Opinião Espírita, capítulo 52. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes. Os sentimentos que esperamos, alimentem eles para conosco. A gente espera que o outro faça, mas não quer fazer, né? Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos. Pense o próximo quanto a nós. A gente critica tantos outros, né? Mas muitas vezes a gente faz pior e não se critica, né? Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Retificaremos em nós tudo o que nos desagrade nos outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos como os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem.
Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas, no mesmo padrão de confiança, dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida em que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo. Agiremos, persuadidos de que o tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, será apenas sempre hoje. Eu gosto demais das mensagens do Emmanuel, porque ele pega um trechinho do Evangelho e deslancha, faz com que a gente entenda. E essa, acho que não tem explicação melhor. Ele nos diz exatamente o que a gente tem que fazer para obedecer a esse preceito do Evangelho, de fazer ao outro exatamente aquilo que queremos para nós. Então, é preciso que a gente pare para pensar nisso, né? Muitas vezes a gente critica muito as atitudes alheias e não para pensar que muitas vezes nós fazemos igual ou pior. Eu acho que eu já contei para várias pessoas essa história, mas eu acho que é bom a gente repetir. Uma ocasião eu estava no supermercado, alguns anos atrás. Eu estava no supermercado e a gente estava muito no auge, né? Se falando de corrupção, de desvio de verbas, disso, daquilo, de um monte de coisas erradas que muitas pessoas, políticos ou não, faziam. E eu estava lá no supermercado e tinha duas pessoas ao lado ali onde eu estava fazendo as compras na prateleira, conversando sobre isso. E um xingava, onde já se viu, que absurdo, não é à toa que isso não vai para frente, que o mundo não melhora, né? Fazendo um alvoroço. E a outra também criticando, falando, dando razão, e apontando um, apontando o outro, né? Aquela coisa que não... E eu não parei ouvindo, porque acho que o supermercado inteiro estava ouvindo, porque eles estavam falando em altos brados. Não era baixinho, não. De repente, uma virou para a outra e falou assim, quer saber? Se eu estivesse lá, nessa situação, eu faria a mesma coisa. Aí, adianta a gente achar que o outro está fazendo errado e querer fazer também? Não é? Então, a gente precisa estudar para botar a cabeça, aprender a ter discernimento, capacidade de discernir. O que é isso? É a capacidade de pensar e separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é verdade do que é mentira, o que é legal fazer, o que não é legal fazer. Não é? Com isso, nós vamos aprender a pensar e a diferenciar as coisas e desenvolver o aspecto moral. Se é errado, eu não vou fazer porque todo mundo faz.
Se todo mundo se joga no precipício, eu vou me jogar também? Né? Se a coisa está trazendo problema para alguém, se alguma coisa que eu faço prejudica alguém, isso é errado. Se eu tenho consciência, se eu faço sem perceber que eu estou prejudicando alguém, se eu faço sem perceber que eu estou prejudicando alguém, ainda tem alguma coisa que ameniza o erro. Mas, se eu faço sabendo que eu estou fazendo coisa errada, é porque a minha moral está, lá embaixo, né? E a gente precisa lembrar, né, que nós estamos aqui no plano físico exatamente para a gente colocar à prova aquilo que nós aprendemos e que nos propusemos a fazer quando estávamos no plano espiritual. A gente faz um plano, um planejamento, né? Não com minúcias, mas com objetivos a serem alcançados. E esses objetivos serão alcançados ou não, dependendo das escolhas que nós fizermos, do nosso esforço, da nossa dedicação em aprender e trabalhar para alcançar esses objetivos, né? E muitas vezes as pessoas falam assim: se eu não lembro o planejamento que eu fiz no plano espiritual, como é que eu vou saber? A gente sabe. Sabe por quê? Porque se a gente prestar atenção nas tendências que a gente tem, que a gente traz de encarnações anteriores, a gente sabe exatamente o que a gente precisa melhorar. É só prestar atenção nas nossas tendências. Se eu tenho tendência de enganar o outro, de tentar prejudicar, de achar que eu sou muito esperto e que ninguém vai descobrir que eu estou fazendo coisa errada, né? Tá mais do que na hora de eu começar a mudar isso. Agora, se eu tenho tendência de ficar parado, fala assim: não, eu vou rezar e Deus vai atender as minhas preces. Também não vai dar certo, porque a oração é importantíssima, mas, né, você pega lá no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá: ajuda-te que o céu te ajudará. Procura lá que você vai achar, né? Por quê? Porque Deus colocou em nós todas as probabilidades, todas as possibilidades para nós desenvolvermos para atingir os objetivos propostos, né? Se a gente não aproveita e fica de braço cruzado pensando que Deus vai fazer tudo, Ele não faz, Ele nos dá as possibilidades, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a parte que nos cabe. Ele fez a dele. Ele nos colocou com todas as potencialidades e nos dá as condições para que a gente desenvolva todas essas possibilidades. Então, nós nascemos na família que devemos nascer, no lugar, no país, onde a gente precisa estar para desenvolver essas potencialidades. Então, não adianta falar: imagina, porque eu não tenho condição, porque eu não posso. Com esforço, com boa vontade, com perseverança e sem medo, a gente consegue, né? Aquela coisa assim, caiu, não vou tentar mais, porque o tombo foi feio, eu me machuquei. Machucou, como diz Paulo de Tarso, levanta os joelhos desconjuntados e continua a caminhada, né? Os obstáculos que são colocados à nossa frente são lições que a gente precisa aprender. A gente tem que aprender a superar os obstáculos que são colocados à nossa frente para a gente crescer, evoluir, caminhar para frente. Se a gente fica parado no mesmo lugar, aí vai ser uma encarnação inútil,
né? De passeio. Não existe encarnação de passeio, né? A gente vem para aprender realmente o que vale a pena. Porque às vezes a gente aprende tanta coisa inútil e o que é útil mesmo a gente deixa para trás. Fala, não estou com vontade. Agora eu não tenho tempo. Amanhã eu faço. Vai empurrando, né? Vai empurrando. Depois, quando está dando tudo errado, depois, aí a gente fala assim, ai, Deus esqueceu de mim. Não adianta rezar, Deus não me ouve, né? Não é assim. Ele ouve sim. Ele ouve porque ele faz parte de nós, né? Nós temos em nós a centelha divina, nós somos filhos dele. A centelha divina está em nós. Então, se nós acionamos essa centelha divina, nós entramos em contato com ele. Muitas vezes, não é ele que está longe de nós. Nós é que nos distanciamos dele pela nossa teimosia, pela nossa preguiça, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, pela nossa vaidade. Nós nos afastamos de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais. Aí não tem jeito, né? A gente faz tudo errado e quer que dê certo? Ou que Deus venha consertar os erros que a gente comete? Não. A gente conserta erro de criancinha, pequenininha, que não sabe nada, mas desde pequenininho a gente aprende o que é certo e errado. É só colocar em prática. Com certeza a gente aprende desde criança o que é certo e o que é errado. Então não adianta vir com desculpa esfarrapada, que nada dá certo, que Deus não olha para nós, que Jesus não nos conhece, que Ele está muito longe lá no céu. Não está não. Ele está bem pertinho de nós, nos conhece pelo nome, sabe das nossas necessidades. E muitas vezes, quando a gente pede alguma coisa, a gente não consegue porque aquilo lá seria prejudicial para nós. Então precisa até aprender a pedir, né? Então vamos pensar nisso. Vamos pensar e procurar nos melhorarmos para ajudar aqueles que estão em torno de nós. E mesmo assim falar, ai, eu não sei, eu não posso fazer nada, começa a fazer de pouquinho, nas pequeninas coisas. Quando vai ver, vai aumentando, você vai conseguindo, melhorando cada vez mais. E melhorando tudo à nossa volta. Vale a pena. Com certeza vale a pena. Se não valesse a pena, Jesus não teria trazido para ensinar para nós. Porque Ele já passou por tudo isso, né? Ele já passou por todas as fases que nós passamos, por isso que Ele trouxe os ensinamentos. Falou, faz isso que vocês chegam aqui, né? Vai demorar? Depende de nós, né? Um pouquinho a cada encarnação, a gente vai melhorando e atingindo um patamar cada vez melhor, desenvolvendo as duas asinhas do anjo, né? A inteligência e a moral. Aí a gente vai conseguindo dar primeiro um pulinho, né? Depois a gente vai conseguindo dar uns voos um pouquinho mais altos. Tá certo? É isso que eu queria trazer para nós hoje. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Obrigado, Maria José, obrigado ao Álvaro também. E vamos agora saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Um comunicado importante para todos os amigos e amigas do Momento Espírita que nos ouvem pelas ondas do rádio. Comunicado esse que já demos no início do programa e, dada a sua importância, nós vamos repetir.
a Rádio 91.1 FM, onde estamos há 18 anos ininterruptos no ar, conversando com os nossos queridos ouvintes, mudou de direção e também a sua programação. Era uma emissora voltada para o jornalismo e agora é totalmente voltada para a música sertaneja. Por esse motivo, não haverá mais espaço na programação da rádio para o nosso Momento Espírita, que não será mais transmitido por essa emissora. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os funcionários, amigos da até então Rádio Clube, pela consideração ao longo desses 18 anos, o diretor Pedro Ivo, o Pedrinho, o Carlinhos Oliveira, o Carlinhos Lima, que muitas vezes também abriu espaço em seu programa para o Movimento Espírita de São Carlos e região, ao Rossi, que carinhosamente cuidou da nossa sonoplastia por tantos anos, dentre outros. No próximo domingo, dia 4 de setembro, nosso programa ainda será transmitido por essa emissora. Porém, a partir do dia 11 de setembro, nosso programa será transmitido exclusivamente pelas redes sociais, ou seja, através do Facebook, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, frisamos aqui, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Fica aqui o nosso especial de coração agradecimento a todos os queridos ouvintes que nos prestigiam através das ondas do rádio e pedimos que continuem conosco agora através da internet, a partir do dia 11 de setembro, então, pelos seus computadores, pelos seus celulares, sempre nas manhãs de domingo e nesse horário das 8h30 às 9h30. Aqueles que tiverem dúvidas, por favor, entre em contato conosco através no nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147, que nós orientaremos. Que Jesus nos abençoe a todos e que continuemos juntos pelo Facebook e pelo YouTube enquanto Deus nos permitir. Vamos agora às notícias da semana. Palestra USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 4 de setembro, às 17 horas, palestra com Joaquim Bueno de Neto, abordando o tema da incredulidade à fé. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. E vem aí a 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos, de 3 a 17 de setembro, na Praça da Rua 15 de Novembro, aqui em São Carlos, das 9 às 22 horas, com milhares de livros expostos para a venda, com descontos incríveis, muitos eventos como palestras, música ao vivo, atividades para crianças e muito mais. A abertura da feira no próximo sábado, dia 3, às 19h30, com uma apresentação musical, seguida de palestra com Karina Granado, abordando o tema Estude e Viva. 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos, de 3 a 17 de setembro, na Praça da 15. Simplesmente imperdível! Bem, agradecimentos nossos agora a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo, compartilhando o programa através do Facebook e do YouTube da USE e também do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Então, muito obrigado a vocês, Adeleuza da Vila Pelicano, a Alexandra Camargo, Ana e Samuel do Tangará, Ângela Zor, Zenon Nunes, Carlos Alberto, Andreucci, Cidinha Mazo, Cleusa do Cruzeiro do Sul, Cleuseli Pereira Bahia, Cristiane da Redenção, Denise Aroca, Edna da Costa do Sol, Elizabeth do Douradinho, Eneida Costa Macena, Ernesto Jorge Júnior, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Flávia Zanon, Haruco Nishioca da cidade de Campinas, Imaculada de Almeida do Centro, Jéssica do Abdeunur, José Antônio, José Carlos Espim da Vila Neri, José Lino Alckmin Neto, Karina Juju Cruz, Luiz Flávio Herculini Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elisa da Vila Prado, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Marisa da Redenção, Mércia do Cruzeiro do Sul, Michele Prado Cruz,
Também muito obrigado a vocês, Miltinho Carvalho, Mônica Moreira Mineto, Nádia do Eurípides Barçanufo, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Regina do Castelo Branco, Ósio da Vila Neri, Ricardo Barbosa, Ricardo Morales, Rodrigo Vicente, Robson do Abdelnur, Rose Maria do Araci 2, Rosimeire do Jardim Medeiros, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia também do Centro, Silvia Scali Piassi, Estela Martins, Sueli Galo, Tânia Campos, Valda Araciú, Ivando do Jardim Pacaembu, dentre tantos outros, nosso muito obrigado. E por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, continuem compartilhando o nosso programa com familiares e amigos e por isso, muito obrigado. Bem, agora nós vamos reabrir o microfone do nosso convidado Álvaro Macedo para que ele possa tecer suas considerações finais. Álvaro, fique à vontade, amigo. Repito o agradecimento do início do programa e desejo que todos tenham um ótimo domingo, com muita serenidade, muita paz e uma semana cheia de realizações do ponto de vista espiritual. Que cada um consiga avançar um pouco mais na resistência aos pendores que às vezes nos deixam na retaguarda e consigam distribuir amor ao próximo, como nós discutimos no tema de hoje, e a vocês próprios. Um bom domingo a todos. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Álvaro. E agora espaço aberto, microfone aberto também para a nossa convidada dessa manhã, Maria José Costa, que fez dobradinha aqui com o Álvaro Macedo, para que você, Maria José, despeça-se dos nossos ouvintes por hoje. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Muito obrigado, Maria José, muito obrigado, Álvaro. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Rádio FM 91.1. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há 18 anos, Zezinho Demel, e nossos convidados de hoje, Álvaro Macedo e Maria José Costa. Mais uma vez, obrigado a você, Rossi, que cuidou carinhosamente de nossa sonoplastia. Obrigado a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini, e aquele especialíssimo de coração, obrigado a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que estiveram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!